Atrás de mim está uma das mais importantes casas religiosas de Moçambique. Esta, atrás de mim, é a primeira mesquita a existir aqui em Moçambique. E um facto muito interessante sobre este lugar é que, para além de ser a primeira mesquita a existir em Moçambique, é a única mesquita que contém o Alcorão mais antigo de Moçambique. E um facto mais interessante ainda é que o tal Alcorão foi escrito à mão por uma mulher. Você é muito bem-vindo, família. Clica nesse like se estiver a gostar dos vídeos que eu vou gravando aqui. Neste vídeo de hoje, eu vou te contar um pouquinho da história que eu sei a respeito deste lugar sagrado aqui. Por isso, se já gostou da ideia, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos nos sentar para podermos nos contar o melhor que existe sobre este lugar. Estou neste momento na cidade de Inhambane, exatamente à beira-mar. Aqui eu consigo ver aqueles pássaros do mar que vêm comer peixes, amêijoas e tantas outras coisinhas e tal. E eu quero te contar um pouquinho sobre a história deste lugar. No começo dos tempos, Inhambane era simplesmente uma ilha com muito mato. Havia muito mel, muita abelha e tantas outras coisinhas que eram boas da natureza, no caso. E lá do outro lado, existem algumas ilhas. Tem aquela ilha lá e tem outra ilha lá que eu vou te contar um pouquinho a história sobre a ligação daquela ilha e esta igreja aqui que eu estou nela no dia de hoje. Moçambique desde sempre foi um lugar muito belo que atraiu investidores e na altura não eram investidores, eram mercadores. Então, os primeiros mercadores que vieram aqui para Moçambique são árabes. Então, vieram esses árabes que se dividiram em duas partes. Em duas partes. Uma parte foi para a ilha de Moçambique e a outra parte ficou aqui em Inhambane. Na ilha de Moçambique, lá na própria ilha, existe uma mesquita aqui. Existe nesta fase da vida uma guerra entre ser aquela mesquita da ilha de Moçambique a mais antiga ou esta a mais antiga. Mas contam histórias na boa. Nice. Aquele gajo, como é que é aquele gajo ali? Então, quando os dois grupos se dividiram, um foi para a ilha de Moçambique e outro grupo ficou aqui em Inhambane. O grupo que ficou aqui em Inhambane é o grupo que ficou com aquele Alcorão manuscrito por uma mulher, no caso. O que aconteceu foi que eles sentiram a necessidade de congregar, ensinarem a religião deles para os demais. Fizeram, estás a ver, aquela mesquita que te passa aí. Aquela mesquita não estava assim, foi feita a pau e pique. Pau a pique, né? Tipo material local, fez-se a mesquita, no caso. Quando se fez aquela mesquita, lá do outro lado também estava-se a fazer uma outra mesquita, só que a história diz, a primeira mesquita a ser erguida é esta, depois foi erguida a que está na ilha de Moçambique. Tanto é que esta aqui foi modernizada, não estava assim. O que é que fez com que eles modernizassem? Com a chegada dos portugueses começou a haver conflitos. Tu sabes, né? Que religião é igual a moeda. Então, quando começaram a ver que a maior parte dos outros, segundo como contaram-me a história deste lugar, a maior parte do povo daqui de Inhambane estava a aderir a esta mesquita, os portugueses católicos vieram incendiar esta igreja. Consegue compreender? Quando incendiaram esta igreja, aí meio que desestabilizaram a coisa. Então, aqueles que eram os donos da ideia de se fazer igreja islâmica aqui, disseram, tudo bem, estragaram esta igreja porque ela é de madeira e tanta outra coisa natural. Agora vamos fazer coisa de raiz. Então, estás a ver lá no fundo lá, existe uma ilha chamada Ilha de Pomene, onde cortaram-se as pedras e trouxeram-se a barco as pedras para poder se construir esta mesquita aqui. Então, esta mesquita aqui não foi construída com material assim, usou-se mel, cal e areia, entende, né? É uma coisa muito interessante. Só que agora só está aquele menino e ele diz que não estão aqueles que conhecem a história e tal. São cidadãos que eu conheço. Eu já cá estive e contei a história deste lugar e foi uma coisa incrível mesmo. Então, quando eles trouxeram as pedras lá de Pomene, vieram deixar elas aqui, consegue compreender? Então, quando colocaram aqui, sempre que a maré subisse, acabava pegando nas pedras. Quando começaram já a erguer aquela casa ali, o sal já havia se reentrado nas pedras e tal, de tal forma que a tinta nos dias de hoje, ela não fica de forma qualitativa ali por causa da quantidade do sal que existe. Por causa da quantidade do sal que existe nas pedras, consegue compreender? E graças a isso, eles conseguiram erguer essa mesquita. Estás a ver esta parte daqui, esta parte pequena, tipo esta parte aqui onde está aquele menino, aquela parte ali assim, é uma parte erguida recentemente, não é uma parte tipo de há muito tempo. A coisa que é de há muito tempo é a entrada em si
e aquela outra parte ali em cima. Uma coisa muito interessante é que eles guardam a Bíblia, no caso, digo, o Alcorão escrito à mão, para poderem contar a história deste mesmo livro para as demais gerações. Só que quando eu vim para aqui, eles precisavam de algum tipo de ajuda, onde alguém pudesse financiar para que se construísse uma coisa que pudesse guardar o livro, porque aquele livro, caso suma, ali estará a assumir a história da religião islâmica em Moçambique, entende? Então é um pouco chato não haver quem possa. Já tem aquilo ali. Já mudaram de caixinha ou ainda usam naquela caixinha? O livro ainda está naquela caixinha há muito tempo ou está noutra caixinha? O Alcorão, aquele manuscrito, ainda está naquela mesma caixinha? Trocaram, né? Agora está no vidro. Ah, sim, agora está no vidro. Então, graças a Deus, alguém apareceu e colocaram no vidro, porque eu sugeri que fizessem isso. E não só, vem para aqui e sempre que vier para aqui, deixa um centavinho, uma moedinha e tal, para poder ajudar na manutenção deste lugar. Então, hoje em dia, este lugar chama-se Mesquita Velha. Lá do outro lado, tipo islâmicos há muito tempo. Lá do outro lado existem aqueles que se consideram islâmicos recentes. Meio que existe um pouco de rixa entre esses dois, mas quem quiser congregar cá pode, quem quiser rezar lá do outro lado também pode. É questão de escolha de um e do outro, no caso. Mas esta é a Mesquita Mãe, é a igreja mais antiga que existiu aqui, trazida por árabes. Consegue compreender? Então, este é um facto muito interessante e eu lhe convido, assim que pensar em vir cá para Moçambique e tal, escala este lugar, vem conhecer estas coisas aqui, faça de tudo para poder explorar e dizer, eu conheço este lugar graças a este canal. 10 cantos para o mundo. Fomos. Até o próximo vídeo.